Hoje nós vamos explicar os resultados e para que serve esse carinha aqui. Sejam bem-vindos a mais um Super Riff. Olá pessoal, eu sou o Edu, seu apresentador aqui da Super Riff, e hoje a gente vai tratar um pouquinho desse teste de CP aqui, o NDoc. Antes da gente explicar o que significa isso, não se esqueçam de se inscrever e clicar no sininho aqui embaixo. Produzido e analisado pela Triton Labs, ele traz um novo panorama, um novo conjunto de informações que antes não eram disponíveis para o nosso hobby. O N é em relação a nitrogênio e o DOC significa Dissolved Organic Carbon, carbono orgânico dissolvido. A visão que está difundida hoje do ciclo do nitrogênio é essa que aparece aí na tela, onde os compostos orgânicos se tornam amônia, nitrito e por fim nitrato. Estes, por sua vez, são absorvidos por macroalgas ou são simplesmente oxidados e viram nitrogênio. Essa é uma versão bem simplista que não representam toda a realidade. E é aí onde entra o teste NDoc da Triton. Ele traz um novo panorama explicando para nós como realmente é o ciclo do nitrogênio e como o nitrogênio é absorvido por bactérias, por cianobactérias, por dinoflagelados e assim por diante. Essa é uma visão mais a fundo do ciclo do nitrogênio, onde nitrito, nitrato e amônia a gente já estava habituado já a fazer testes. E esses compostos continuam sendo úteis e relevantes, já que são necessários para corais, algas, ostras, porém eles não representam toda a realidade do nitrogênio. O nitrogênio ele começa com a alimentação dos animais, que por sua vez viram aminoácidos, amônia, outros compostos. E estes, além da amônia, são o principal combustível para bactérias e cianobactérias. Compostos que até o presente momento não eram possíveis de ser medidos. Isso é o principal acréscimo do NDoc para o nosso hobby. A medição em si dos compostos de nitrogênio e do carbono orgânico dentro da água, por si só não representam muita coisa para nós, e sim a relação entre eles que é o verdadeiro valor agregado para nós. O NDoc traz luz em relação a 4 princípios básicos de equilíbrio que foi pesquisado durante todos esses anos pela Triton. A relação do nitrogênio e do nitrato, nitrogênio, carbono total e fósforo, a relação entre carbono inorgânico e carbono orgânico e a relação entre fósforo e carbono inorgânico, carbono orgânico e nitrogênio. Este aqui é o teste do meu amigo Alan de Porto Alegre. Ele fez o teste recentemente e já tem apresentado resultados muito bons com pouco tempo que adotou já o método Triton. Existiam muitos focos de cianobactéria e ainda sobraram alguns. Então nós vamos analisar juntamente esse teste explicando tópico a tópico. Essa tela é o resultado do NDoc dele. O teste foi realizado no dia 11 de fevereiro. O primeiro campo são 4 opções em que a gente deve descrever o que está passando no seu tanque. Nós devemos selecionar aquela que é a realidade porque isso influencia em todas as instruções de dosagem e correção. O primeiro campo refere-se a carbono total inorgânico. É a quantidade de carbono e carbonatos que estão ligados dentro do aquário. Resumindo, representa a alcalinidade da água. Neste caso, 7,67 kH. O próximo elemento corresponde a carbono inorgânico total. Isso são fontes de vodka, vinagre, Nopox, todas as fontes de carbono inorgânico que nós colocamos aí no nosso aquário para a sintetização do nitrato e fosfato pelas bactérias que são exportadas por sua vez pelo skimmer. Até o presente momento nós não tínhamos como medir essa quantidade de carbono adicionado. Simplesmente, quando o aquário ficava todo branco, nós reduzimos a dosagem. Agora, com o teste NDoc, a gente consegue ver direitinho o quanto de carbono orgânico nós temos dentro do aquário. Próximo é a quantidade total de carbono, nada mais do que a soma dos dois. E por último, o nitrogênio total. Este é um índice calculado pela Triton, que relaciona a quantidade de compostos de nitrogênio e nitrato. Após pesquisas foi notado que um equilíbrio tem que existir para que tu não tenhas problemas com bactérias, cianobactérias e algas. E esta relação deve ser de 1 para 3 partes de nitrato. Antes a Triton também media o nitrato, só que o nitrato ele é muito volátil, o que é agora 0,2, logo depois pode ser 0,4. Então essa medida ela foi abolida e foi trazido sim a medição do nitrogênio dentro do aquário, que é uma medição muito mais estável. Nos campos abaixo nós conseguimos inserir a nossa medida atual de nitrato e ele vai apontar se aquele nível condiz ou não, se está na proporção correta em relação ao nitrato que foi identificado naquele teste de CP. Com isso, nós temos um teste muito mais conciso e que inibe a superpopulação de algas, cianobactérias e bactérias. E o ortofosfato, o PO4 que nós medimos, também é mutável.
Então nós também temos a opção de ou utilizar aquilo que foi medido no teste, ou inserir os nossos valores. E essa é a tela onde mostra os resultados do NDoc. A primeira coisa que a gente tem que fazer é selecionar o tipo e o estado que o nosso aquário está. Se o nosso aquário está tudo bem, se vocês estão tendo problemas com cianobactéria, se vocês têm problemas com corais duros, ou se vocês têm um sistema de Ultra Low Nutrient System, um sistema de baixíssimos nutrientes com a utilização de fontes de carbono. No caso, é nitrato zerado e fosfato abaixo de 0,02. E isso nós só conseguimos com a utilização de fontes de carbono. A seleção correta disto vai alterar a guia de ajuda que nós temos aqui. Ou seja, vocês têm que ser sinceros na resposta. Eu, no caso, tenho alguns problemas com cianobactérias, então aqui eu vou ter instruções dedicadas, instruções que levam em consideração o problema que eu estou enfrentando. E dentro desses testes nós temos a relação aqui daqueles tópicos que já foram tratados. O carbono inorgânico total, o carbono orgânico total, o total de carbono e o total de nitrogênio. Lembrando que o total de carbono corresponde ao nosso KH. O carbono orgânico são fontes de carbono. Vinagre, vodka, Nopox, total carbono, a soma das duas, e nitrogênio são os compostos nitrogenados que nós não tínhamos como medir antes. Isso é uma grande novidade que a Triton trouxe para nós. No meu caso, eu que estou tendo problema com cianobactérias, dá para ver direitinho que eu estou com uma superdosagem de carbono. Eu estou com 8,2 mg por litro, quando o máximo aceitável seria 4 mg por litro. Isso faz com que acenda o gráfico vá em direção à área vermelha. E esse desequilíbrio afeta o rendimento do meu aquário. Provavelmente esse é um dos motivos que eu também tenho cianobactéria no aquário. Em relação ao nitrogênio total, ele serve como base para o cálculo daquele índice que a Triton encontrou como correto. 1 mol de nitrogênio para 3 mols de nitrato. Ou seja, se eu tenho 1 mg por litro de nitrogênio total, eu tenho que ter 3 mg de nitrato. Senão eu vou ter desequilíbrios que fazem com que gerem algas, que gerem bactérias, cianobactérias. Quando eu fiz a medição e enviei a água para análise, eu estava com 0,02 de nitrato. Ou seja, baixíssimo. É esse justamente o principal motivo que eu estou enfrentando cianobactérias. Lembrando que o correto seria 3 vezes. Então 1,17 vezes 3 vai dar 3,39. E isso coloca o nosso gráfico, essa visualização, justamente na área verde. Ou seja, com 3,39 mg por litro, que é ppm, eu não devo ter problemas com algas nem cianobactérias. Só que isso já fica um pouco elevado para o meu aquário. O correto é eu reduzir este número, reduzir o nitrogênio total. E o que é o nitrogênio total? É um skimmer mal dimensionado, é uma circulação muito baixa, é baixos níveis de oxidação, principalmente pela superpopulação de bactérias que consomem o carbono. Elas reduzem a oxigenação na água e com isso reduz a oxigenação dos compostos orgânicos. Ou seja, eu tenho menos oxigênio sendo adicionado no sistema, menos amônia se transformando em nitrito e depois em nitrato. Então, as atitudes corretivas que eu tenho que tomar aqui é aumentar a minha circulação do recalque, aumentar a minha circulação interna,
No meu caso, fazer uma boa limpeza do sump, que eu tenho coisa acumulada de muitos anos e eu nunca fiz essa limpeza, e botar um skimmer maior, já que meu skimmer está muito deficitário para o tamanho do sistema que eu tenho. E por fim, por último equilíbrio, a questão do fósforo-fosfato. Eu posso pegar o resultado do último ICP, assim como eu também posso adicionar o fosfato que eu medi. No meu caso foi 0,2 e vai se manter essa diferença aí, esse equilíbrio. Lembrando que o gráfico é só uma referência para o equilíbrio. Os valores absolutos estão descritos aqui. Não adianta ter um equilíbrio com 4 ppm de fosfato. Isso vai alterar a saúde dos meus corais. O equilíbrio que eu deveria ter era 0,5, seria o ideal que eu tivesse de fosfato. Então, com a colocação dos valores, nós conseguimos ter uma ideia bem significativa de como está o nosso aquário. Nas abas seguintes, nós temos ações corretivas e nós temos índices de dosagem, quando elas existem. Para que sejam apresentados os 4 gráficos, nós vamos tratar agora um a um. O primeiro gráfico ele traz a relação entre nitrogênio, carbono e fósforo. Uma relação que nós já estamos familiarizados já através do Redfield, apesar da grande maioria das pessoas interpretar esses dados completamente errados. Essa relação de Redfield já é uma coisa extremamente antiga e refere-se a algas que vivem no mar. Não tem relação nenhuma com o equilíbrio do nosso aquário, que é um sistema fechado. Enquanto o Redfield sugere 1 mol de fósforo, 16 mols de nitrogênio e 106 mols de carbono, a Triton encontrou como equilíbrio para os nossos aquários, que são sistemas fechados, 1 mol de fósforo, 147 mols de nitrogênio e 12.400 mols de carbono. Carbono total, nitrogênio total. E essa relação é demonstrada no gráfico. Todas as 3 colunas devem estar na linha vermelha, ou seja, nisso nós vemos um pequeno desequilíbrio na quantidade de carbono total. Note que a linha mostra apenas que este gráfico traz apenas a questão do equilíbrio. Se eu tiver todos os índices altíssimos, o que é prejudicial para o nosso aquário, mas estiver em equilíbrio, eu não devo ter problemas com cianobactéria e bactéria. Porém, os corais vão sofrer com isso porque os níveis de nitrato e fosfato estão altíssimos. Então, os gráficos servem apenas para demonstrar o equilíbrio entre os elementos que estão ali descritos e não a quantidade ideal. A quantidade ideal aparece sim aqui na parte acima. Tinha trazido a relação final entre fósforo, carbono inorgânico, carbono orgânico e nitrogênio, por uma visão mais aberta relacionando todos os gráficos. Com todas essas informações, nós conseguimos saber se o nosso skimmer está sendo eficiente, se eu não tenho áreas mortas sem circulação, se eu não tenho matéria orgânica dentro do meu substrato, que está, por sua vez, liberando nitrogênio em seus compostos. O próximo traz a relação entre carbono inorgânico, que é a nossa alcalinidade, e o carbono orgânico, que são as fontes de carbono adicionadas. Elas devem estar em equilíbrio e, mais uma vez, para ver se a quantidade está correta, devemos olhar na parte superior do resultado do teste. Esse teste traz o entendimento do porquê alguns aquários com mesmos níveis de nitrato e fosfato têm algas, têm cianobactérias, tem explosões bacterianas. Este é um valor até agora único dentro do nosso hobby, que traz por sanar e aponta onde nós devemos melhorar, seja no skimmer, seja na manutenção, seja na circulação do nosso aquário. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar aquele joinha para nós, que é muito importante. E nos próximos episódios aí nós vamos trazer como realizar testes precisos e também vamos trazer uma visão mais a fundo do teste de ICP. Nós vamos trazer uma visão mais a fundo do ICP-OES, que é o primeiro teste lançado pela Triton. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo Super Riff.